Então fala aí, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Iago74 Perrites. E então eu vou fazer aqui o resumo de tudo que aconteceu na primeira temporada da Grande Aventura em Comum. Essa série aqui do nosso canal que eu criei. Essa série tem praticamente 25 episódios de existência, que uma temporada aqui no nosso canal é mesmo que 25 episódios, que 100 episódios ia ser demais, né? Aí ia demorar muito tempo. Então, nesses 25 episódios, muita coisa aconteceu. Vamos começar com o episódio 1. No episódio 1, eles descobrem muita coisa aqui. O cara vai fora da casa dele, encontra a Fina, o Cabeça de Ouro e os aldeões. E depois, no episódio 4, depois do episódio 3, e o episódio 2 foi cancelado, né? Não existe mais. E no episódio 4, os animais foram transformados em monstros. Aí muita coisa aconteceu depois disso. Aí depois ficou bem difícil depois. Com os animais todos viraram monstros, não foram se modificando. Aí foi aí que a aventura começou. A aventura em comum começa a partir desse episódio aí. E depois no episódio 5, eles continuam projetando os animais. Mas vamos ir para um episódio mais interessante. Na Grande Aventura em Comum, episódio 7, eles descobrem uma nova amiga. Vamos observar o que aconteceu aqui, tá bom? Agora sim, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só, o cara tava brigando com aquele monstro ali. Olha só, eles descobrem uma lojinha bem ali perto. Aí depois o cara disse que ele só tava vendendo bosta. Aí ele não tava nem aí pra aquilo. Mas a partir disso, alguma coisa, a Fina queria comprar aquela grande ostra ali da loja, que aquele aldeão tava vendendo. Uma ostra bem grande, que poderia ser bem valiosa. Aí Kari disse: a aposta que a gente no meio pode usar para proteger, tipo fazer uma porta na base. Não faz muito sentido isso que ele falou, não é, galera? Mas olha só, a Gil aparece do nada em cima de uma árvore e vai lá. E depois aquele aldeão que tava na loja, ela disse que a Gil era a pior bandida da cidade. E ele diz: a floresta tá tentando arrumar minhas coisas. Salva a gente, tira ela dali. Aí depois ele acaba sendo pego pela Gil. Mas aí o cara tenta lá salvar o dia, fala com a Gil. Aí depois ela começa a brigar com ele, derruba ele no chão. Aí começa uma luta aí no meio do lar. Logo depois que a Gil briga com o Kari, ele logo depois diz: isso o quê? Aí depois o aldeão disse que não precisava da loja porque não ganhava muito dinheiro. Aí logo depois eles continuam brigando. Porém, mesmo assim, o Kari não odiava muito a Gil. Aí logo depois eles conversaram e viraram amigos. Aí a Gil deixou de ser uma bandida. Aí depois virou amigo deles. Depois disso que todos eles viraram amigos, um novo personagem aparece aqui, nesse episódio aí. Então, naquele episódio, muita coisa aconteceu. Opa! Eita, meu irmão, acabei tirando o vídeo da sequência. Ai, essas coisas, hein? Agora posso ordenar, peraí. Então, depois disso ter acontecido, vamos ver outro episódio. Olha só, aconteceu várias outras coisas em outros episódios. Eles descobrem uma nova espécie de monstro no episódio 10. E depois, não é muita coisa que acontece. E logo depois, no episódio 13, o Kari consegue finalmente uma bola transformadora. E os outros também. E logo depois, no episódio 14, Kari e o Mestre são sequestrados. Kari e o Cabeça de Ouro são sequestrados por Kaido.
Mas logo depois, no episódio seguinte, eles voltam e saem lá da base de Kaino, onde Kaino ficava. Aí logo depois, o aniversário de Kari de 19 anos acontece nesse episódio aqui. Logo depois, nesse episódio aqui, o episódio 17. Olha só, a maldita energia tenta pegar todo mundo ali. Porém, Kari e Fina salvam o dia junto com o Aldeão Verde. Logo depois, nesse episódio aqui, no episódio 18, eles conseguem tirar eles das energias da prisão. E logo depois o ladrão aparece no episódio 19. E logo depois outras coisas acontecem. E nesse vídeo aqui, eu falei de como esses personagens da Grande Aventura em Comum se conheceram. E depois acontece mais outras coisas. Vamos ver aqui. Então, esses foram os últimos episódios aqui. Os últimos episódios. Então esse foi o grande resumo da primeira temporada da Grande Aventura em Comum. Então vai lá e também veja este vídeo aqui, que foi uma musiquinha muito legal que eu fiz. É isso, esse foi o resumo e tchau.